estar com a gente, fazer com a gente. Foi essa ideia que há quase 50 anos nos inspirou a ser um grupo segurador. Entramos em uma nova etapa, adaptados para esse mundo digital e desafiador, levando a nossa essência da amizade, afeto e calor humano do que mais gostamos de fazer: cuidar de gente. Gente Seguradora. De gente para gente. Boa tarde, sexta-feira, 14 de agosto, 17h30 pontualmente, e hoje na 20ª live da gente. O tema, casualmente, é a força do entusiasmo. E que alegria de estar novamente com vocês e podendo compartilhar a 20ª live da gente. Como uma forma de comemorar um momento tão especial e bacana, eu procurei conversar com os diversos interlocutores que a gente tem. Quem seria uma pessoa à altura da 20ª live que pudesse realmente estar tão entusiasmada quanto eu? E me foi passado o nome de uma pessoa que eu já conhecia, já sabia do brilhantismo do seu trabalho, que é o nosso amigo, já presente conosco, o professor Gretz. Eu, antes de passar a palavra para ele, e para os poucos que não devem conhecer ele, eu vou falar um pouquinho quem é o professor Gretz para dar início a essa nossa 20ª live da gente. Conferencista em todo o Brasil e no exterior. Já fez mais de 5.500 palestras nos últimos 35 anos. Ou seja, ele é o precursor de uma grande leva aí de palestrantes. Citado na revista Exame como um dos 10 palestrantes mais contratados por empresas brasileiras. 5 vezes campeão do prêmio Top of Mind de RH, na categoria palestrante do ano. Por 15 vezes consecutiva, Top 5, por ser um dos 5 palestrantes mais lembrados. Autor de somente 14 livros, professor Gretz. Tem como clientes mais de 3.500 empresas. E aí eu não vou citar, obviamente, todas, mas vamos falar de Mercedes, vamos falar de Scania, vamos falar de Volkswagen, de Banco do Brasil, de Itaú, de Visa, de Nestlé. Enfim, é um cara que não precisa muitas apresentações, e talvez o Salim Matar, o nosso ex-ministro e presidente da Localiza, tenha o definido bem. Ele falou sobre o professor Gretz. O professor Gretz é dotado de virtude de se comunicar bem e a sensibilidade para encantar pessoas. Suas palavras penetram no coração e na alma das pessoas. Professor Gretz, muitíssimo obrigado, bom tê-lo aqui. E já comece me contando como é que foi a sua vida, quem é o professor Gretz. Entusiasmo não vai faltar. Obrigado. Boa tarde, é uma satisfação estar falando com você e com todas as pessoas que têm acompanhado as lives. Vou fazer um resumo da minha vida. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, na cidade de Itapeva, e o meu pai era agricultor, a minha mãe também, e nós éramos feirantes. Eu com 3 anos de idade, minha mãe já me levava na feira, me colocava debaixo da banca, eu ficava deitadinho ali até amanhecer o dia, e depois levantava e começava já a ajudá-los a colocar a mercadoria na banca da feira, atrás da Catedral Santana, da minha saudosa Itapeva. Depois fui para São Paulo, fiz meus cursos de administração, de história, e eu precisava ganhar meu dinheiro para o meu sustento. Aí um dia eu vi num jornal lá, precisa-se de um professor de história. Aí fui lá me candidatar, eu ainda estava no primeiro ano da faculdade. Cheguei lá, um japonês me recebeu de nome Hideato Takeda, me levou numa sala que tinha 300 cadeiras e falou, dê uma aula para mim aí. E eu dei uma aula para ele, sozinho, falei sobre o Alexandre Magno, sobre as suas conquistas, sobre as suas viagens, sobre a helenização. Ele ficou assistindo, de repente ele levantou, foi lá numa área, ficou lá penteando o cabelo, e eu falando sozinho. Quando ele voltou, eu terminei a aula, ele disse, olha, eu viajei com você por todo o trajeto que fez o Alexandre e você está contratado.
Foi o primeiro grande desafio, o Marcelo, porque eu tinha que estudar de noite para dar aula de dia, porque eu ainda estava no primeiro ano da faculdade. A Faculdade de Administração de Empresas me abriu uma porta na Volkswagen, em São Bernardo do Campo, e lá eu trabalhei durante 13 anos na área de controle de qualidade. Também fui presidente de CIPA durante 2 anos, e um dia o meu gerente descobriu que eu tinha esse dom de falar, de comunicar, de contar histórias, e pediu que eu fizesse uma palestra para a nossa gerência, que eram 300 pessoas. O chefe dele, que tinha uma divisão de 600, pediu que eu fizesse palestra para os 600. O diretor, que tinha 3.000 pessoas, pediu que eu fizesse a palestra para as 3.000 pessoas. E aí o Sr. Wolfgang Sauer, saudoso presidente da Volkswagen, pediu que eu fizesse, então, aquele programa comportamental para os quase 40.000 funcionários. Naquela época, nós estávamos com o programa de CCQ, que é muito conhecido no Rio Grande do Sul, Círculos de Controle de Qualidade. Tinha dias, Marcelo, que eu chegava a fazer 10 palestras. Começava às 6 da manhã e até às 10 da noite. E aquele tempo eu era muito valente, eu falava sem microfone, né? E hoje eu falo com microfone quando eu faço eventos para proteger a minha garganta. Aí um dos diretores da Volkswagen me convidou para ser um consultor de empresas. Aí eu fui fazer programas comportamentais, fiz um programa muito grande aí na Eber, em Caxias do Sul. E aí um dos meus clientes era Porto Belo, que ficou entusiasmado com os projetos que eu fiz comportamentais e criaram uma diretoria de recursos humanos. E perguntaram para mim, você tem alguém para indicar? Eu falei, eu. Por quê, Marcelo? Porque eu queria voltar atrás da mesa para pegar experiência. Então, hoje, quando eu faço uma palestra, olha, eu tenho o meu lado de agricultor, de feirante, de professor de cursinho, de homem de qualidade, de CIPAT e diretor de recursos humanos. Então, isso me dá um embasamento para as minhas palestras e qualquer brief que o cliente me passe. Hoje eu trabalho para agronegócios, trabalho para convenções de vendas, que é o maior mercado, trabalho para CIPATs, trabalho para programas motivacionais e para programas de qualidade. E aí eu me afastei da diretoria da Porto Belo, mas continuei morando em Florianópolis, em Floripa, da onde estou falando. E aqui o aeroporto funciona muito bem e nós temos voos para o Brasil todo com conexões curtas. E aí eu comecei, então, novamente a fazer palestras, já fiz, então, como você falou, mais de 5.000 palestras, e eu gosto do que eu faço. Para mim, fazer uma palestra, estar conversando com você agora, contando a minha vida, eu tenho prazer nisso, do que eu faço. E agora, esse ano, novamente, eu estou concorrendo ao Top of Mind. É um prêmio, né? Porque ser reconhecido no mercado e que tem tantos palestrantes bons, ser o mais lembrado, porque o Top of Mind não é o melhor, o mais lembrado. E eu comemoro, eu sempre digo para as pessoas, comemore as suas vitórias. Nós sempre temos coisas para comemorar. E eu comemoro sempre as minhas vitórias. Então, esse foi, resumidamente, toda a minha vida, Marcelo. Que legal. Professor Gretz, deixa eu lhe dizer que, como as últimas lives da gente, essa também está sendo transmitida nos nossos 3 canais, o YouTube, o Facebook e o Instagram. Inclusive, o nosso YouTube já está com uma roupagem nova, está muito bacana, as pessoas que estão nos assistindo e quiserem ir lá e entrar e até assistir a palestra, tem um material muito bacana ali para os nossos parceiros. Mas, professor Gretz, deixa eu lhe perguntar, o senhor falou um pouco da sua vida, que começou numa situação, hoje tem, graças a Deus, uma situação muito melhor. Deixa eu lhe perguntar, qual é o segredo do sucesso? Como que a gente faz para motivar pessoas? Já que o tema da nossa palestra é a força do entusiasmo, eu acho que isso tem muito a ver com o seu segredo de sucesso. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso. Essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, porque é comum as pessoas perguntar como é que motiva. Olha, ninguém motiva ninguém. Você que está me assistindo, você que tem equipe, você mesmo, espera que alguém vá motivá-lo. Porque a motivação é uma porta que abre por dentro. Então, nós temos alguns mecanismos que, se você usar com os seus comandados, ou você mesmo usar para você, você vai se motivar. A primeira coisa, a primeira chave que abre a motivação chama desafios. O ser humano ama desafios.
Você deve conhecer aquele versículo bíblico, o Salmo 90, quando Moisés fala que 70 anos, 80 anos é canseira e enfado. Quem disse isso, depois foi para o Egito, ministrou as 10 pragas lá enfrentando o faraó, levou um povo reclamão, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, e foi em direção, então, a Canaã, a terra prometida. Quando chegou lá no Monte Nebo, na Jordânia, ele estava com 120 anos. Então, Marcelo, quem disse que 80 anos era canseira, enfado, chegou a 120. Por quê? Porque ele tinha um desafio. Os desafios oxigenam a nossa mente e prolongam a nossa vida. É tão gostoso essa frase que eu vou repetir. Os desafios oxigenam a nossa mente e prolongam a nossa vida. O meu pai começou a escrever livros com 80 anos. Escreveu 36 livros e chegou até 96 anos de idade. Por quê? Porque tinha um desafio, escrever o livro, lançar o livro, ir lá apresentar para os alunos. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que ter um desafio. Quando você tem desafio. Quando fizeram uma pesquisa, quais são as 6 coisas que mais motivam o ser humano, salário ficou em sexto. Em primeiro lugar é desafio. Então, dê desafio para a sua equipe e também você procura os desafios para a sua vida. Aprender mais uma língua, ler um livro, enfim, na sua atividade. Procure fazer os seus desafios, porque isso é a primeira chave. A segunda chave da motivação é o elogio. Tinha uma senhora que cozinhava para os filhos, nora, genro, há mais de 30 anos. E nunca ninguém disse nada. Um dia, chegaram para almoçar, um domingo de Páscoa, só tinha capim na mesa. Aí a nora disse, capim, sogra? É capim, porque eu cozinho para vocês há mais de 30 anos. Nunca ninguém falou nada. Eu pensei, será que eles não comem capim também? Deu para entender? O recado, quer dizer, você tem que aprender a elogiar as pessoas. As palavras agradáveis são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Fecha o aí e pensa o que é uma bandeja de prata com maçãs de ouro. Isso são as palavras agradáveis. As palavras oportunas são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Então, o elogio é muito importante. Tem mais um detalhe: o elogio você faz em público e a bronca em particular, não inverta. E uma coisa, Marcelo, que eu aprendi na minha vida, eu tenho agora repetido várias vezes, de que o elogio tem que ser direcionado. Pode ser que hoje à noite você vai dizer para a sua esposa, ou para a sua mãe, ou para a senhora que trabalha para você na casa, o almoço estava ótimo, o jantar estava ótimo. É muito aberto, tem que ser específico. A salada de tomate com bastante cebola, que eu gosto muito, estava gostosa. Então, nós temos que ter, para deixar claro o porquê que estou elogiando. Se você dizer para falar para um funcionário, eu gosto de trabalhar com você, é aberto. Eu gosto de trabalhar com você, porque você sempre chega no horário, e quando precisa ficar depois do expediente, você fica com o mesmo entusiasmo, para a pessoa saber. O ser humano se sente bem quando ele é percebido. E nós, às vezes, perdemos essa oportunidade de elogiar um filho, uma filha, um neto, o motorista do Uber, enfim. Eu, quando entro num carro e está limpinho e cheiroso, eu elogio. Quando não está legal, eu fico quieto, às vezes não quero constranger. Mas então, o elogio. Então, guarde bem, a primeira chave é desafio, a segunda chave é o elogio, e a terceira, reconhecimento. Lá em Itapeva, onde eu vivi a minha infância, eu fiz, então, o primário no Grupo Coronel Acácio Piedade, e a minha professora do primário era Marília Gatti. Até hoje eu lembro do perfume que ela usava. E lá tinha um costume, Marcelo, a cada mês, no recreio, as classes ficavam perfiladas e era chamado os 3 melhores alunos de cada classe, iam lá numa escada de 8 degraus e recebiam um boletim das mãos da severa diretora, dona Durvalina.
Para mim era um sonho aquilo, Marcelo, desde quando eu vou ficar entre os 3 primeiros. Ó, o conforto para quem aí está me assistindo, eu sempre falo de mediano para baixo. Para mim, tudo a vida foi difícil. Matemática até hoje, todo mês eu sonho com uma prova de matemática. Olha, mais de 70 anos, porque o meu forte é humanas, e não exato. Mas um dia, meus amigos que estão me acompanhando aí, eu quero pedir, as pessoas estão entrando aí, mas eu não posso interagir com vocês, porque eu não estou vendo na minha tela quem está acompanhando. Então, um abraço para todos, tenho certeza que a minha irmã Helena está aí, o Pagani está aí, o Padel está aí, o Laureano está aí, abraço a todos vocês. Mas voltando à minha história, um dia me chamaram, e chamaram errado, porque o meu nome é João Roberto Gretz, mas me chamavam de José Roberto Gretz, achava que o José combinava mais. E era eu saí caminhando, Marcelo, um dia de chuva, eu estava de calça curta, né? Aquela água batia nas minhas pernas, mas era um bálsamo para a minha alma. Recebi aquele boletim lá. Fui só uma vez. Uma vez eu fui, só uma vez. Mas foi um dos maiores conhecimentos que eu tive na minha vida. Então, nós podemos estar sempre reconhecendo as pessoas que nos ajudam. Eu tenho um motorista em São Paulo, o Jorge, que me atende há 25 anos. O Jorge, motorista, ele é cearense, mora em São Paulo, ele que guarda os livros na casa dele, ele que me ajuda a vender os livros. O professor Gustavo, que eu conheci em 95, foi a pessoa que me ajudou a fazer o primeiro livro, e hoje ele faz revisão dos meus textos. Eu tenho a Solange, que é minha secretária há 25 anos, tem a Cláudia, que cuida do marketing digital. Então, Marcelo, a gente tem que olhar, ninguém consegue sucesso sozinho, tem pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam, e às vezes você entra no seu prédio, meu amigo, e nem abaixa o vidro para que o segurança veja que é você. Tem que saber que é eu, por causa da marca do carro, e a gente está ali, ele cuidando da sua segurança, e você ser indiferente com as pessoas. Então, reconhecer, e não adianta reconhecer em vida. Porque não adianta escrever, se você vai no cemitério, os túmulos, é a coisa mais linda, porque está escrito ali, mas não adianta. Então tem que fazer em vida, não deixe para falar quando a pessoa morrer, ou para escrever nos seus túmulos, fale em vida. Então, respondendo a sua pergunta, recordando, você quer abrir a chave da motivação? Desafio, e que temos muito desafio atualmente no Brasil, por motivo da pandemia que nós estamos saindo, né? Todos os segmentos. E eu não posso deixar de falar de pandemia. Pessoal, siga o protocolo do seu município e do seu estado. As orientações, quanto mais disciplinado a gente for, seguindo as orientações da sua região, da sua cidade, mais rápido nós sairemos dessa pandemia. Então, fechando, desafio, elogio e reconhecimento. Se você praticar esses 3 princípios, você, além de motivar a sua equipe, você também vai se motivar. Brilhante, como eu não imaginava diferente do professor Gretz. Deixa eu lhe dizer que nós estamos aqui com muitos amigos. E como eu lhe falei também, quando eu anunciei que o professor Gretz estaria conosco, muita gente ficou muito feliz e me saudando por isso, e inclusive pediram que eu lhe convidasse para essa live. Mas eu não poderia deixar de falar, pelo menos, de 3 parceiros nossos que são entusiastas do seu trabalho e até amigos, né? E como eu faço em todas as lives, falando sobre esses 3 parceiros, eu vou estar falando de toda a nossa audiência, que não é pequena. Então, queria primeiro saudar o meu amigo Lira, da Conesp Seguro de São Paulo, que é um entusiasta que há no mínimo 3 anos me fala, tem que trazer o professor Gretz, tem que trazer o professor Gretz. Também queria saudar o pessoal da Potencial Corretora, o Marcelo Bage e o Rafael Gomes, de Curitiba, e principalmente, professor Gretz, o nosso amigo em comum, o Laureano Fortuna, da Solaris Corretora de Seguros, que realmente tem um elo de amizade muito grande com o senhor e conosco também. Mas deixa eu lhe perguntar, professor, o senhor me falou um pouco da sua vida, falou um pouquinho de como motivar as pessoas,
E eu queria saber, afora isso, como é que a gente faz para manter elas comprometidas, entusiasmadas, né? Como é que esses 3 corretores e os outros tantos que estão nos assistindo conseguem manter as suas equipes com uma alta performance, que, afinal de contas, é o que todo mundo quer? Um abraço ao Lira, um abraço ao Marcelo. Marcelo, eu tenho quase certeza que nós fizemos uma palestra para vocês em Maringá, naquele hotel lá novo de Maringá, para a sua empresa. E o Laureano, um amigo de longa data, em 2005, eu cheguei no final do ano, fui passar o Réveillon lá no Hotel Piemonte, em Antônio Prado, que é a cidade mais italiana do Brasil, onde foi feito o filme Quatrilho. Lá tinha uma faixa. Parabéns, professor Gretz, ganhador do prêmio Top of Mind. Foi o primeiro prêmio que ganhei. Eu ganhei 5 vezes. Ele botou uma faixa lá e a gente então fez uma festa. Eu tenho uma estima muito grande lá por Antônio Prado e por todas as pessoas, pelo Rio Leão, que cada dia está sendo mais recuperado. Um abraço, então, Laureano, para você e para toda a sua família. E para os seus filhos também, que estão lhe acompanhando. O comprometimento, voltando à sua pergunta, é uma coisa que todo mundo quer. Quando alguém me faz um briefing, Marcelo, a palavra que sempre alguém coloca é comprometimento. Nós queremos que os nossos filhos se comprometam com os estudos, que os nossos netos se comprometam agora com o ensino à distância. E como é que é o comprometimento? A gente sempre acha que quando não tem comprometimento, a culpa é lá de quem não se compromete. A culpa é do gestor. Porque o comprometimento é uma fórmula matemática. É assim, ó. Quem participa se envolve. Quem se envolve tem influência. Quem tem influência tem posse. E quem tem posse está comprometido. Então, se você quiser que alguém se comprometa, você tem que permitir que a pessoa participe. Deixa eu dar um exemplo bem simples. De final de ano, nós estamos em agosto. Assim, árvore de Natal, né? O cara montando uma árvore de Natal lá na loja. Para cá, para cá, para cá. Não. Mais para cá. Não, põe árvore de Natal. Se quer 1 metro para cá, 1 metro para lá, não vai mudar nada. Se você não permite que as pessoas participem, eles vão ficar só cumprindo aquilo que você manda. E elas não se comprometem. E para você entender melhor essa história, eu fui agricultor e feirante. Para quem chegou agora, eu contei isso do começo. E eu plantava uvas Itália, e pegava aquelas toras de madeira, depois, com uma cunha e uma marreta, rachava em 4. E quando eu estava descarregando estas toras do caminhão, sempre vinha um vizinho, de nome Tonico, para me ajudar. Ele colocava a mão na tora e ficava assim, ó. E um dia eu coloquei em dúvida o seu gemido. Eu tirei a minha mão da tora e a tora quase que me esmagou. Porque ele gemia, mas não fazia força. Desculpe, até nas coisas mais íntimas. Só gemer não adianta. Tem que fazer força. Então, eu conto sempre essa história na minha palestra, Marcelo, porque depois as pessoas podem usar. Porque você pode dizer para um colega seu, está só gemendo. O que está gemendo? Está ali, mas não está comprometido. Quem não tiver uma equipe comprometida com o cliente, e uma coisa muito importante, Marcelo, que faz tempo que eu não falo, vai até assustar as pessoas. O cliente, preste atenção, o cliente, em segundo lugar. Laureano, em primeiro lugar, essa sua equipe fabulosa que vocês têm. Depois de falar, o Laureano criou uma sala lá na empresa dele e colocou o meu nome, professor Gretz. Olha que orgulho, tem uma foto minha lá. Então, em primeiro lugar, não é o cliente, é a sua equipe. Mas por quê? Porque quando a sua equipe está motivada, está comprometida, o cliente vai ficar satisfeito. Então, nós temos que inverter. E aí é muito importante os treinamentos, as palestras, os livros. Então, temos que investir nas pessoas. O maior patrimônio é a equipe. Então, guarde bem. O primeiro é a sua equipe. E uma das coisas maravilhosas na vida, eu vou tentar representar aqui para que você possa entender. Se daqui até aquela parede que está na minha frente tivesse 100 metros, eu ando a metade, 50. Eu ando mais a metade dos 50.
mais 25. E vou caminhando de metade em metade. Eu perguntaria para você que está me acompanhando, quando que eu chego na parede? Nunca. Porque pela teoria dos limites, quando estiver faltando 0,0000001, é a metade de 0,0001. Marcelo, isso que dá vida para a gente. A excelência não tem fim. Porque quando você acha que já chegou, só tem uma coisa, que voltar. Por isso que tem tantas empresas que foram líderes de mercado. Né? Nos anos 90, eu viajava com Transbrasil, a Varig, saudosa Varig, com a Transbrasil, Varig. Vai no aeroporto, hoje não tem mais. Nem a TAM, que está virando na TAM. Então, eu estava aí no seu aeroporto, Salgado Filho, na Ala Velha, no finalzinho dos anos 90, quando alguém veio fazer uma entrevista perguntando para mim o que era importante. Eu, como usuário, você sabe quem estava me entrevistando? Pessoas contratadas pela Futura Gol para começar uma linha arrojada. Então, você veja bem, hoje estão essas três. Será que no ano 2030 vão estar essas três? Porque muitas empresas, isso serve para hotéis, serve para qualquer segmento. Quando você acha que chegou, não tem mais para onde ir. Então, meu amigo, minha amiga, isso que oxigena a nossa vida é você saber que a excelência nunca termina. Você sempre pode melhorar. Isso com relação ao relacionamento familiar, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com os seus amigos, em qualquer coisa. Você sempre pode ir. Você nunca vai chegar no fim. Sempre tem um espaço para melhorar. Mais uma vez brilhante, professor Gretz. E antes de eu lhe fazer mais um questionamento, deixa eu lhe dizer que, como eu brindei a 20ª live que seria com o senhor, eu quero também anunciar aqui que na semana que vem, sexta-feira, às 17h30, nós faremos a 21ª live da gente e última da primeira temporada. Eu acho que cumprimos um papel muito importante para nós e para os nossos parceiros, e logicamente que nós vamos criar outros momentos, mas nós estamos num final de pandemia também, então, dentro dessa linha do que o senhor expôs também, a 20ª e última live da gente, da primeira temporada, vai ser muito especial, porque ela vai ser com quem é mais do que merecedor de todo o sucesso que a companhia tem tido, que são os colaboradores da gente. A gente intitulou a 21ª live da gente como Conhecendo a Gente. Então, é lógico que vão ter várias surpresas na semana que vem, e não tenho dúvida que todo mundo vai ficar muito, muito feliz com esse encerramento da primeira temporada. Mas, professor Gretz, talvez em todas as lives que eu fiz até agora, eu tenho perguntado para os meus interlocutores sobre o papel da liderança, né? E imagino que o senhor tenha algo importante também para nos brindar sobre o papel do líder em processos vencedores de empresas vencedoras. Então, se possível, eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho sobre esse tema. Antes de responder, eu quero apresentar o Ozzy. O Ozzy, ele é o cachorrinho da minha neta, Sara, e pela primeira vez ele está participando de uma live. Como os cachorros são fiéis, né? Ele fica aqui, ele quer que eu coste a barriga dele, quando eu paro, ele fica puxando a minha mão e ele fica aqui no meu colo, aqui, assistindo a live. Essa pergunta que você fez é muito oportuna, porque é o líder que dá o ritmo. É o líder que faz acontecer. E é muito importante que você, de liderança, quem está me ouvindo, que o líder não nasce feito. Tem essa pergunta, o líder nasce feito? Não. Nós podemos nos aprimorar. Quando você pratica aqueles passos que eu falei, do elogio, do reconhecimento, da participação, você vai conseguir o comprometimento final das pessoas. Eu li um livro de uma pessoa que, no ano de 1918, ele ficou
obrigado a ficar morando num hotel em Moscou, porque ele foi feita a Revolução Russa, e como ele tinha uma tendência para a família Romanov, ele ficou preso no hotel, ou seja, você pode morar no hotel. Ele morou no hotel mais de 20 anos. E lá no livro que ele conta a história, ele conta a história de um gerente. Vê se você que está me ouvindo não tem esse perfil também, que não é positivo. Ele dizia que o gerente do hotel chegava como tivesse atrasado e passava, cumprimentava as pessoas rápido e ia para a sala e fechava a porta. E quando alguém ia levar alguma coisa, ele fazia uma cara assim, que estava incomodando, que tirando o sossego dele. Então, o que acontecia? Ele criava um clima dificultando para que as pessoas chegassem para ele, para dividir os seus problemas, para contar o que estava acontecendo. E está assim, ó, de gente assim. Quer dizer, ele cria um afastamento. Você já deve, talvez, que está me assistindo, está querendo falar com o seu superior já faz uma semana. E você não consegue. Ah, me lembrei uma história. Essa pequena história. O Absalão, presta atenção, primeira vez que estou contando isso aqui em uma live. Para você que está me assistindo, falou, outra vez, essa não, essa é inédita, viu, Pagani? O Absalão era filho de Davi. E ele tinha uma dificuldade em se entender com o pai. E aí ele queria que o Joabe, que era o general do Davi, fizesse a intermediação. E ele mandou um recado para o Joabe. Vem aqui, eu quero falar com você. E o Joabe não foi. Mandou o segundo recado, o Joabe não foi. Mandou o terceiro recado e o Joabe não foi. Sabe o que ele mandou fazer, Marcelo? Como o vizinho dele era o Joabe, numa fazenda, ele mandou botar fogo no trigo. E aí botou fogo no trigo. Aí o Joabe veio. Por que você botou fogo no trigo? Porque eu lhe chamei 3 vezes e você não me atendeu. Meu amigo, minha amiga, que ninguém precisa colocar fogo no trigo, simbolicamente, para você ter um tempo para conversar. Um tempo para poder as pessoas chegar para você. E quero dizer uma coisa para você. Quando alguém chega na sua frente, tem 4 coisas que atormentam o ser humano. Que atormentam eu, você, todos que me assistem. Família, algum aspecto da família que está sendo resolvido. Saúde de alguém da sua família ou amigo. O terceiro é os desafios do seu trabalho. E o quarto é o financeiro. Então, esses 3 aqui é maior do que o quarto. Os 3 juntos é menor do que o quarto financeiro. Então, quando as pessoas estão atormentadas muitas vezes, e elas querem conversar. Mas eu não posso resolver, professor. Se eu pedisse para você levantar o dedo, quem está me assistindo, acho que todos vocês já ouviram essa frase. Alguém começa a contar para você uma situação da vida dele, e no meio ele fala assim, eu sei que o senhor não pode resolver, mas só o fato do senhor me ouvir já me deu uma paz no coração. Então, você imagina o seguinte, uma mãe que deixou o filho com a mãe dela, que é a avó da criança. E a criança está com a garganta fechando e está com febre. Ela está insegura porque ela sabe que a mãe dela não tem muito traquejo para cuidar dos medicamentos. E ela vai trabalhar. Vai atender um telefone, vai atender um cliente. Como é que você acha que ela vai estar? Mas se você parar para observar, se você não ficar trancado na sua sala, se você observar, você percebe que as pessoas não estão bem. Essa é a função do líder, estou respondendo a pergunta. E se você chama essa pessoa e dá liberdade, tem alguma coisa errada com você? Meu filho está lá assim, e você diz o seguinte, fique em paz, liga para sua mãe e se precisar qualquer coisa, é só telefonar. E você vai lá, cuidar do seu filho. Isso dá uma paz dentro dela. Eu conto isso na palestra, né? Vamos supor que eu vá começar a palestra e eu percebo que comi melancia. Melancia é uma fruta gostosa, mas perigosa, porque não pode tomar sol. Pessoal, eu vou começar a palestra aqui, mas eu não estou me sentindo muito bem. Se eu precisar sair correndo para ir no banheiro,
Eu vou soltar um vídeo aqui e você espera eu voltar. Aquilo me dá uma paz na minha cabeça. Começar a plateia não sabe se é verdade ou é mentira, pensa que faz parte de uma história. Mas então me dá uma tranquilidade. Eu vou fazer a palestra sempre sair ao banheiro. Então a liderança tem que estar atenta para você perceber, porque o ser humano não consegue esconder. Então tem funcionários que estão vivendo uma situação, Marcelo, que é melhor dizer fique em casa. Vai resolver isso aí. Porque a hora que ela pegar um telefone dessa maneira, ela não vai atender bem, ela não vai fazer alguma coisa. Então, quem lidera tem que estar atento. Não vai fazer curso, não. Atento, olhando. E sempre aberto para as pessoas chegarem, dividir com você e ouvir. Por isso que o Tiago diz na Bíblia, sejais pronto para ouvir e tardio para falar. Muito legal. Vinícius, tu que está, como sempre, nos assessorando, eu estou no Centro Histórico de Porto Alegre e começou a chover. O áudio está prejudicando aí na live ou está tudo ok? Tá bom, então. Então, vamos lá. Professor Gretz, eu tenho nas 20 lives que a gente realizou da gente, eu tenho sempre uma brincadeira que é a pergunta de $1 milhão. E dessa vez eu vou fazer a pergunta de $1 milhão de uma das pessoas que realmente, no bom sentido, me incomodou muito para que lhe convidasse para participar das nossas lives, que é o Lira da Conesp de São Paulo. Então ele me pediu para lhe perguntar o seguinte: o que é ser sábio e como nós nos tornamos sábios, professor Gretz? Pergunta do nosso amigo Lira. Ô Lira, boa tarde, quase boa noite. Lira, eu criei só uma frase. Nos meus livros todos, tem centenas de frases que eu coloquei e tem lá a origem. A única frase, Lira, que é minha, é uma frase que eu fiz e que responde a sua pergunta e vou detalhar um pouco. É essa frase. Sábio é quem dá valor ao que tem antes de perder. Vou repetir. Sábio é aquele que dá valor ao que tem antes de perder. Outro dia minha esposa disse, eu pegava o carro, ia visitar os nossos netos, e agora estamos com limitações. Olha quanta coisa nós perdemos, nós não sabíamos que tinha. Esse direito de ir, de vir, de viajar, pegar avião, ir lá tomar um café colonial lá na Serra Gaúcha, você, Lira de São Paulo, ir lá na Rua Delfina, na Vila Madalena, lá no Astor, comer um bolinho de bacalhau e tomar uns chopes bem tirados. Quer dizer, quanta coisa a gente tem na vida e que a gente não valoriza. A família, aqueles momentos que a gente acha que aquilo é normal. Não é normal. Nós temos que dar graças a Deus. E aí, meus amigos, valorizar o nosso país. Esse país maravilhoso que não tem vulcão, que não tem terremoto, não tem problema com os países vizinhos. Tem lá com a Venezuela, mas nós não temos briga de divisa, nós não temos problema de religião, não tem radicalismo. Sabe por que tem atentado lá na Turquia? Porque existe um islâmico, o islâmico que segue ao Corão e o outro que é um pouco mais liberal. Então, entre eles não se entendem. Aqui, a pessoa é católico, vai lá, toma a hóstia e vai para Salvador, coloca o Iemanjá aqui no braço, aquela fitinha, e tudo bem. Não tem radicalismo. Esse país aqui tem água, tem tudo. Pessoal, o Brasil, olha bem, o Brasil será, em 2040, a quarta economia do mundo. Vai ser China, Estados Unidos, Índia e Brasil. É esse país aqui que, mesmo na pandemia, o agronegócios bateu o recorde. Então, sábio, voltando, Lira, é se valorizar aquilo que nós temos nesse momento, que eu falei lá, né, no passado. Por que as pessoas choram? Quero dar um recado para você que é homem, os homens.
Sabe o que mulher chora no enterro do marido? O caso de rolo que você deixa. É escritura sem registrar, é documento sem passar, é andar com o carro sem fazer seguro, né, Marcelo? Pega o seguro, divida por 365 dias, Floriano, Lira e Marcelo. Olha quanto fica o seguro por dia para você ter sossego em cima da sua vida, da sua casa. Hoje, o seguro de casa aí, para incêndio, é um valor quase que simbólico. Né? Então, a gente tem que acertar a vida da gente. Porque quando você não... Sabe uma coisa que eu aprendi, Marcelo? Que quando está tudo certo, a gente não morre. Eu nunca vi ninguém no enterro dizer, deixou tudo certinho para mim, tudo escriturado, tudo certinho. Essas pessoas não morrem, só morre aquele que é rolo, e mulher quando chora. E sempre tem alguém no enterro fazendo assim, ó. Sabe quem é? O advogado. Porque todos os rolos, todas as coisas que você não acerta, quer ver uma coisa assim, uma coisa que acontece muito? Você que está me assistindo, você vendeu um carro, já faz 1 ano, e o carro está rodando com o seu nome no certificado. Se acontecer um acidente, você vai ter que se incomodar para provar para alguém que você não é o dono do carro, não estava lá. Então, essas coisinhas, isso rouba energia da gente. Por que hoje o ser humano sofre a chamada depressão? Porque coisas mal resolvidas. Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês aí, que nessa linha da pergunta do Lira, está lá no livro de Cantares, Lamentações de Jeremias, que até vou ministrar domingo sobre esse assunto. Eu só quero trazer na minha memória aquilo que me pode dar esperança. Delete a memória negativa, resete e vamos recomeçar uma vida nova. Esse é o recado que eu passo para todos vocês. Então, lembrando a frase que eu falei no começo da pergunta, sábio é quem dá o valor que tem antes de perder. E pode ter certeza, nós temos muita coisa para valorizar os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos familiares, os nossos vizinhos, enfim, é infinito. Professor Gretz, deixa eu lhe perguntar uma que está totalmente fora do script. O que é sucesso para o senhor? Eu considero que o sucesso, para mim, que eu estou mais de 70 anos e menos de 80, para mim, estar com as coisas resolvidas, sabe? Resolvidas eu internamente, comigo, com o meu Criador, podendo ser útil às pessoas, aos familiares, aos amigos. Isso, para mim, é sucesso. O sucesso não está ligado a valor. Eu acho, por exemplo, que num domingo, você poder sentar na mesa com os filhos, nora, genro e neto, nem que seja para comer o macarrão do padre e tomar vinho de garrafão. 7 irmãos, mas em paz. Em paz. Para mim, sucesso é você ter paz na mente e no coração. Então, isso é prosperidade. Prosperidade é ter amigos, é ter parceiros. Aquela prosperidade pregada, às vezes, de morar no último andar do prédio, de ter o carro do ano, virá depois. Mas a primeira coisa do sucesso é essa paz que a gente precisa ter na família, com as pessoas que a gente vive, com os nossos parceiros. Então, isso para mim é ter sucesso, é você estar resolvido, né? Não deixar pendência de coisa para se fazer lá na frente, porque a gente nunca sabe se vai estar lá na frente, né? Nós perdemos aqui em Santa Catarina, no mês passado, um empresário com 50 anos, o Roberto Angeloni, num acidente ali, numa reta, e aconteceu. Quantas pessoas partiram? Eu quero ser solidário agora com as pessoas que perderam o ente querido, né? Amigos, nessa pandemia. A gente sempre fala em números, né? E perderam. Então, para mim, sucesso é você ter essa paz. E tem muita gente atormentada, né, Marcelo? Que tem uma riqueza, tem uma fortuna. Tem um livro interessante para fechar essa pergunta sua. O livro chama assim, Quando Tudo Não É o Bastante. Eu não lembro o autor, porque eu não sou bom para guardar o nome do autor, mas quando tudo não é o bastante. Ou seja,
tudo, né? Tem que saber parar. Eu já vi muitos empresários que não sabem, agora vou ficar aqui, não vou não, mais isso aqui, mais lá, mais lá, mais lá. E tem até uma parábola na Bíblia, quando o cara derrubava celeiros, construía celeiro, aí à noite alguém chegou e falou assim, hoje vou pedir a sua alma. O que você tem para mim? Então, esteja bem o seu coração, com a sua mente. Para mim isso é sucesso, isso é felicidade. Dentro dessa sua linha de sucesso e nessa mesma pegada de estar fora do script, o quanto a força do entusiasmo, que é o tema da nossa live, é importante para o sucesso. O otimista, essa parte é forte, o otimista acha que vai dar certo, o entusiasta faz dar certo. O pessimista, ele vê em cada oportunidade uma dificuldade. O entusiasta vê em cada dificuldade uma oportunidade. E essas pessoas é que fazem a diferença, Marcelo, no atual momento que o Brasil e o mundo está vivendo. Por isso que eu uso esse título de palestra, A Força do Entusiasmo, e agora recomeçando com entusiasmo, porque ele é um guarda-chuva que dá para você colocar embaixo tudo aquilo que você queira. E como é gostoso, às vezes, quando você vê, lá em São Paulo, eu paro numa padaria, ali na Bela Sintra, e o cara fica... corta mortadela Cerati, ele fica cortando e eu fico olhando e vai me juntando água na boca, porque eu sou vegetariano, não como carne, mas a mortadela para mim e daqui a pouco ele pega uma pedacinho, ele pega assim com a espada e me dá aquela mortadela para mim, um pedacinho. Então ele está cortando aquela mortadela, parece que ele está dirigindo a espaçonave da Enterprise, do Capitão Kirk e do Spock. Porque arruma, ele faz o pacotinho, acerta toda, aí ele fala, o senhor vai comprar o pãozinho lá? Traz aqui que eu corto. Aí ele corta o pão, fala, tira o miolo aí depois eu entro no carro do Jorge, eu abro o pão, coloco a mortadela dentro. Então, ele faz aquilo com com o coração, ele está fazendo aquilo com amor. Então, eu encontro isso, às vezes eu estou no avião, eu vejo 4 comissárias. As 4 com aquela educação, né? Coca-Cola, senhor, água, senhor, mas tem uma que ela vai além da educação, ela gosta do que ela faz. Né? E essas pessoas, a gente percebe. Então, eu diria o seguinte, se você está trabalhando num local e que você não está sentindo-se bem, a vida é muito curta para você ficar aí olhando. Eu tenho muitos amigos meus, Marcelo, da minha época, que fizeram o concurso público, que era uma segurança, mas o serviço não tem muita desafios, né? E por aí, no final da vida, a pessoa fica amarga, porque, poxa, eu podia dar mais. Eu tenho vários amigos meus que podiam ser médico, arquiteto, engenheiro, e eles preferiram acabar ficando no interior de São Paulo, porque fizeram concursos em bancos que pagavam bem e acabaram ficando lá. Então, a vida é muito curta para a gente não ser feliz agora, hoje. Porque aí o Érico Veríssimo, que é um gaúcho, escreveu o livro Olhar os Livros do Campo, no seu livro Olhar os Livros do Campo, a personagem doutora Olívia dizia sempre, a vida começa todos os dias, sempre é tempo de recomeçar. Lindo, professor Gretz. Nós estamos chegando, infelizmente, no final dessa 20ª live. Eu realmente estou muito feliz, mas não queria terminar sem uma mensagem final do senhor para toda essa nossa audiência que tanto pediu o senhor e que certamente ficou muito feliz com tanta inspiração e conhecimento que são a base das lives da gente. Por favor. Lá em São Paulo, tinha, nos anos 50, um faquir. Ele ficava numa caixa de vidro com uma cobra. Ficava 100 dias sem comer, só tomando água. E a cobra junto, solidária. Eu queria até fazer um desafio um dia, né? Eu começar a contar histórias e ver quanto tempo eu aguentava, tocando direto. Porque o que vem na minha cabeça de histórias, eu tenho centenas, dezenas de histórias, e eu sempre conto, eu ilustro as minhas ideias com história, porque quem conta história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece. O meu pai,
que chegou a 96 anos, agricultor, feirante, começou a escrever com 80 anos, para quem chegou agora, e eu perguntava para ele: pai, como é que faz para ser feliz? E ele dizia sempre: meu filho, para ser feliz, faça alguém feliz. Quando você faz alguém feliz, você é feliz. Essa é a minha bandeira que eu deixo para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanhou, você que me acompanha. Quando você faz as pessoas felizes, você também é feliz. Que essa seja, então, a sua premissa básica e para você usar na sua vida. E eu sempre conto uma história que é a forma do meu sucesso. Eu me considero uma pessoa de sucesso. E essa história que eu vou contar aqui na reta final é a forma do meu sucesso. Um pequeno circo do interior não tinha mais sucesso, porque é um circo já com poucas opções, mas um dia começaram ali a preparar um show de trapézio. Queria que o jovem trapezista desse um salto triplo, sem o uso da rede de proteção. Chegou o dia da estreia, Marcelo, o circo estava lotado, era o último número, e quando ele chega para dar o show, o professor pergunta: você está com medo? Ele falou: sim, então presta atenção. Quando você virar lá em cima, nas 3 voltas, sem a rede de proteção, e você voltar para pegar a barra do trapézio, ele poderá estar longe das suas mãos. Daí ele disse: quando você olhar para a barra do trapézio, que está longe das suas mãos, lance o seu coração sobre a barra, que o seu corpo sempre, sempre, sempre irá atrás do seu coração. Esse é meu último recado para você, meu amigo, minha amiga. Se você lançar o coração no que você quer, você sempre chegar lá. O mundo não é do talentoso e nem do inteligente. O mundo é de quem tem garra, de quem tem raça, de quem é resiliente, de quem tem entusiasmo, de quem é determinado. O mundo é meu, é seu. Basta que você acredite nessas premissas básicas. E se você assim o for, você será feliz. E vai ter do seu lado aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto merece, que é o seu sucesso pessoal e o seu sucesso profissional. Professor Gretz, muitíssimo obrigado. Eu termino essa 20ª live muito entusiasmado, muito feliz por um ciclo muito bacana que foram as lives da companhia com convidados externos. A 21ª vai ser basicamente com pessoas da nossa equipe e, como não poderia deixar de ser, pela brilhante live que nós tivemos hoje, eu vou terminar ela lhe homenageando de uma forma muito singela, mas que eu faço para todos os nossos convidados que eu gosto. Pessoal, um abraço, bom fim de semana e, se Deus quiser, até a semana que vem. Vinícius, obrigado, Vinícius, pelo suporte. Foi a melhor live que eu fiz, porque você me deu todo o suporte. Eu não fiquei com medo aqui que alguma coisa não desse bem. Obrigado, Deus abençoe você, Vinícius. Deus abençoe você, Marcelo. Deus abençoe todos. Como disse a doutora Olívia, a vida começa todos os dias. Obrigado, professor. Um abraço, parabéns, Vinícius.